né, tanto urbana como rural. E eu me faço presente em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que tem um programa específico e um interesse específico na regularização fundiária. É uma meta do Conselho Nacional de Justiça e tem como objetivo, além de outros benefícios que nós vamos citar aqui, evitar o conflito, né? Porque um imóvel urbano ou rural devidamente regularizado, ele afasta muitos problemas de natureza litigiosa. Então, qual que é o objetivo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso com esse programa de regularização fundiária? Evitar que juízes morram de trabalhar. Porque é menos processo, é menos litígio. Tem outros benefícios, a doutora Ana Dutra, a doutora Ana Oissa, os cartorários também vão trazer aqui o ponto de vista, as formas de regularização, o pessoal das instituições financeiras também, eles estão presentes? Eles não estão presentes, mas eu faço às vezes. A gente vai falar os benefícios financeiros também de uma regularização, de um imóvel regularizado. Então, a gente fez eu combinei com o Dr. Paulo, o Dr. Cláudio, com as duas Anas, e com a presença dos vereadores e do prefeito da cidade, para a gente fazer um apanhado e um conjunto de informações. Por que a gente fez essa audiência hoje? Na verdade, esse esclarecimento, não digo nem uma audiência, é um esclarecimento. Porque, em que pese, a gente tem uma comissão a cada 60 dias com o pessoal da Intermate, com os atores da regularização fundiária, eu recebi, tanto por parte dos cartorários como dos advogados, um pedido de esclarecimento e de trazer essa informação, porque mesmo a gente trabalhando, a gente já entregando, acho que já entregou uns 40 títulos aqui, a quantidade poderia ser muito maior. E falta, às vezes, esclarecimento para a população que a regularização fundiária, ela não depende somente do Poder Judiciário, do cartório, ou dos advogados, dos operadores. Eles dependem da iniciativa do proprietário ou do possuidor. Na verdade, é do possuidor, porque à medida que você se torna proprietário, é o objetivo da regularização fundiária. Então, a posse, depois a gente vai falar um pouquinho de posse. A posse lhe garante muitos direitos? Sim, né? Mas a posse, ela não se sobressai em algumas situações, é claro, à propriedade, né? Em outras situações, sim, mas a propriedade, quando unida à posse, que é você estar no bem, usufruindo de quase todos os aspectos daquele imóvel, ela te dá alguns direitos, algumas garantias. Mas se você tiver a posse e a propriedade, você está 100% resguardado. Eu falo juridicamente. Você está 100% resguardado. E depois nós vamos falar dos aspectos financeiros, que muitas vezes o possuidor não tem os mesmos benefícios que um proprietário. Então, hoje a gente vai fazer esse mix de informações com os atores que trabalham na regularização fundiária. Por isso que estão aqui presentes os dois cartorários, duas advogadas aqui da comarca que são especialistas em regularização fundiária, e eu sou magistrado que
sei um pouquinho. De vez em quando a gente assina lá e mostra a força da caneta do Poder Judiciário. Mas para que a força da caneta do Poder Judiciário lance uma decisão, é necessário que o Poder Judiciário seja provocado. Eu não dou decisão de ofício. Eu preciso que as pessoas peticionem, ou de forma judicial, ou de forma extrajudicial, para que se consiga a regularização do seu imóvel. Vou abrir agora a palavra para a doutora. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. É muito bom ver a casa cheia. Falo também como assessora jurídica aqui da Câmara Municipal. Senhores, eu sou Ana Paula Dutra, sou advogada e trabalho principalmente hoje com regularização de imóveis. Nós temos uma colonização bastante diferente do restante do país, né? Nós temos um colonizador que veio para a região e criou 3 cidades. Ariosto da Riva começou Alta Floresta, isso em 1974. Como que isso se deu? Ele comprou 400 mil hectares de uma empresa do Rio de Janeiro e comprou mais 400 mil hectares através de uma licitação do governo federal. Então, ele tinha nas mãos, na década de 70, 800 mil hectares de terra. E disso nasceram as 3 cidades, Alta Floresta, Paranaíta e Apiacás. Então, esse trabalho foi desenvolvido fortemente de 74 até 90. Acompanhando a realidade das outras 2 cidades, Alta Floresta e Paranaíta não apresenta esse mesmo problema de imóveis irregulares que nós temos aqui. Por quê? Talvez pela distância do centro. Seu Ariosto tinha o centro dele administrativo ali em Alta Floresta e aqui tinha o secretariado da Indeco, que às vezes tinha, às vezes não tinha. E as pessoas foram ocupando as áreas. Nós temos hoje aqui áreas públicas, mas principalmente áreas particulares que são irregulares. E aí, 2 coisas importantes que, revendo a história da cidade, eu vi. Em 1990, falece um dos filhos do seu Ariosto, que é o Ludovico, que era quem estava assumindo a empresa, a Indeco. E aí, em 92, falece o próprio Ariosto. Então, a cidade que aqui começou a desenvolver na década de 80, não teve muito tempo da empresa se estruturar e fazer a colonização da forma como deveria ter sido feita. Mas a gente está num momento que a gente não tem mais que procurar quem é culpado. Se foi a colonizadora que não fez direito ou se foram as pessoas que ocuparam. A gente está num momento que a gente precisa resolver os problemas. E aí, como o Dr. Laurence já disse, nós temos essa comissão no município, essa comissão de regularização fundiária, que se reúne a cada 60 dias, e nessa comissão o que nós fazemos? Nós conversamos sobre cada gleba, cada área do município que tem um problema de irregularidade. Através dessa comissão, nós já conseguimos, com o apoio dessa comissão, nós conseguimos viabilizar a regularização de 3 áreas. A primeira área foi o IP Florido, que foi feito um processo pela Prefeitura e pelo Intermate em conjunto. Faltam, acredito que 2 títulos que serão entregues hoje pelo prefeito municipal. E nós também conseguimos apoio da comissão para regularizar mais 2 áreas, que uma área rural, que é o assentamento Vila Mutum. O assentamento Vila Mutum, ele é uma ocupação desde a década de 90, era uma área particular e, em decorrência de conflito fundiário, passou a ser uma área pública. Era uma área da Maltra que foi doada para o estado de Mato Grosso para que fizesse um assentamento. Então, lá em 2006, a gleba Mutum se torna, de fato, um assentamento. O Intermate veio, tentou regularizar, a gente não sabe por qual motivo, na época, não deu prosseguimento no trabalho, e agora, há 3 anos atrás, nós retomamos esse trabalho com o apoio do prefeito municipal, os vereadores, presidente da associação, que é o vereador Leilson,
o vereador Zezinho, como morador, esteve também. Nós estivemos no Intermate e uma parceria foi firmada com o Intermate e, a partir disso, nós conseguimos iniciar o processo de regularização. Então, prestando contas para vocês, hoje o trabalho no assentamento Mutum, ele está concluído, já foi entregue tanto a parte de engenharia como toda a parte documental sem pendências ao Intermate, e agora o que falta é só o Intermate analisar esses processos. A parte de georreferenciamento já foi aprovada e agora o que falta é documento. Analisar a documentação para poder emitir o título de cada ocupante. O que nós temos? O que isso é importante para o município? Nós vamos ter quase 70 títulos lá dentro da Mutum. O que isso significa? São 70 novos sítios, 70 novas áreas regulares dentro do município, e com esse documento na mão, as pessoas vão poder procurar, por exemplo, uma cooperativa de crédito e conseguir um empréstimo sem precisar de avalista. Então, na economia do município, isso vai ser maravilhoso. E também para cada uma das pessoas que ocupa essa área, porque o crédito rural possibilita o produtor rural a crescer. Você consegue pegar um empréstimo para comprar um gado, para fazer uma infraestrutura na sua propriedade. Então, é um trabalho que, além de ser um trabalho muito gratificante, nós estamos à frente desse trabalho, em parceria com o engenheiro Jason, e nós estamos muito felizes de já ter entregue, e agora estamos aguardando a análise do Intermate. Eu acredito que ainda esse ano, até final do ano, nós tenhamos os primeiros títulos. Então, o que acontece? Nós estávamos conversando aqui, nós estimamos que 50% das áreas do município hoje sejam irregulares. Essa situação da Mutum era uma situação diferente por se tratar de área pública. As áreas particulares, o procedimento que é feito para regularizar é um outro procedimento, geralmente uso capião. Então, nós não temos como trabalhar da mesma forma. Para regularizar através da uso capião, vocês precisam procurar um advogado, e aí esse advogado vai analisar caso a caso e verificar se vai para o fórum ou se vai para o cartório, qual que vai ser a melhor forma de fazer, e verificando também se é realmente caso de uso capião. Às vezes a pessoa, tudo tem que ser visto caso a caso. Às vezes a pessoa chega pensando que é uso capião, mas não é caso de uso capião. Então nós temos vários instrumentos de regularização de imóveis. E aí vocês têm que procurar. A partir do momento que vocês procurarem, com a documentação que vocês tenham, ou sem documento nenhum, procura o advogado para analisar o caso de vocês e indicar qual que é o melhor remédio para a sua situação. Uma outra situação que nós estamos resolvendo também com o apoio da Comissão de Regularização é a regularização do bairro Primavera 3. O bairro Primavera 3 também é uma área pública que está ocupada há muitos anos, acho que desde 2001, a gente já tem registro de moradores ali dentro. Então, é uma área que hoje pertence ao município e que vai ser regularizada também. É uma ocupação muito antiga e esse processo ali, por se tratar de área pública, também não é uso capião. É um processo mais simplificado que tramita junto à Prefeitura Municipal. Então, vocês estão vendo que tem muita coisa acontecendo no município. Nós tivemos concurso recentemente, mas já tem alguns anos aí que a gente está pleiteando junto à prefeitura essa regularização e agora vai dar certo, né? Porque tudo leva um tempo para se montar uma estrutura administrativa lá dentro também. Então agora essa estrutura foi montada e da mesma forma que nós entregamos a Mutum, nós vamos trabalhar esse ano no Primavera 3 e o mais rápido possível essas pessoas também vão receber os títulos delas, tá? A situação especial é que são duas áreas públicas. As áreas públicas têm essa tramitação junto à prefeitura ou junto à Intermate. Mas no caso das áreas particulares, aí vocês têm que procurar para ver qual que vai ser a situação de vocês e é cartório ou judiciário. Nós convidamos também as cooperativas de crédito, né? Infelizmente eles não puderam vir, mas o doutor já falou sobre isso. Qual que é o benefício da regularização? Você consegue dar a sua área em garantia, receber crédito com baixo juro, sem precisar de avalista, porque hoje a dificuldade
com um avalista é muito grande. Você tem que pedir, né? É uma situação de muita confiança. Tem que pedir que alguém avalize você. A partir do momento que você tem o documento, você não precisa mais da figura do avalista. Na questão urbana, por que é importante o documento? Você consegue, por exemplo, financiamento pela Caixa. Hoje nós temos várias empresas aqui na cidade que fazem os projetos e viabilizam esses empréstimos junto à Caixa para a construção. Então, é uma coisa também que pode injetar dinheiro no município e facilitar a vida das pessoas. Hoje, o empréstimo na Caixa são 30 anos para pagar. Se você tem o seu imóvel regular, você consegue, ou se você vai comprar um imóvel regular, você já consegue financiar até mesmo o terreno pela Caixa, até a compra do terreno. Então, isso é muito importante para o município, muito importante para o desenvolvimento da população. E o desenvolvimento, ele está chegando, o asfalto está chegando, a agricultura está chegando, imóvel regularizado é imóvel que vale dinheiro. Então, o município precisa se preparar para receber essas pessoas. E outra, área irregular não tem como plantar soja, porque não tem como ter os benefícios de banco, então só planta em área regularizada. Então, o município precisa se preparar, porque o progresso está chegando e a gente tem que receber uma oportunidade de desenvolvimento que faz muitos anos que a gente espera. Hoje a gente tem ponte, o asfalto está vindo e a gente tem que fazer a nossa contrapartida também, que é procurar. Doutora Ana Oissa. Boa noite. Então, como a maioria que já me conhece, eu sou fundadora dessa cidade, na verdade, né? Desde 86, na verdade, que eu resido em Apiacás e tenho, assim, uma grande alegria de poder participar, contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu vi Apiacás crescer desde pequenininha, né? Como vi o nosso prefeito Júlio, né? Crescer também desde pequenininho, fui professora dele, me orgulho de ver ele hoje aqui na frente da administração pública e fazendo um bonito trabalho. E também por muito tempo eu trabalhei, acho que a maioria me conhece, né? Fui cartorária, tabeliã, como o doutor Cláudio. Desde 91 até 2011, mais ou menos, trabalhei dentro desta área e depois eu resolvi de estudar e fazer advocacia. Quando eu estudei, o que mais me preocupava aqui na nossa região era justamente essa grande quantidade de áreas irregulares que existia. Enquanto tabeliã interina, eu me deparei com muitas situações e muitas frustrações de muitas pessoas e ficava imaginando o que eu poderia fazer para poder contribuir com uma melhoria de vida para os nossos cidadãos apiacaenses. E, por sorte, né, estou terminando a faculdade e nasceu a Lei 13.465 de 2017, que abriu um leque muito grande para regularizar as propriedades. E ela trouxe muitos instrumentos importantes para poder ser usado. Entre elas, seria a regularização por meio da REURB, que é o que se faz dentro dos imóveis urbanos, onde a doutora Ana Dutra está trabalhando aqui no bairro Primavera, através da REURB, tentando regularizar este imóvel. Dentro da REURB, ela tem várias maneiras de poder titular um imóvel. Tem a legitimação de posse, tem a legitimação fundiária e temos outros institutos. Vai muito depender do tipo de REURB que vai ser feito. Se é REURB-S, se é REURB-E. REURB-S é uma classificação para aquelas unidades imobiliárias, aqueles lotes, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que têm uma renda inferior a 2 salários mínimos, né? E temos a REURB-E, que é para aquelas pessoas que têm o imóvel acima de, que a renda familiar é acima de 2 salários mínimos. Então,
esse trabalho de regularização fundiária urbana é um trabalho e uma missão do município. Então, o município é o protagonista desta história. E agora, nesses últimos tempos, a gente esteve conversando e eu agradeço a oportunidade de estar podendo contribuir, né, com esta comissão. Foi escolhida algumas pessoas que eu até gostaria de apresentar, porque estas pessoas é que vão analisar os processos de REURB do bairro Primavera nesse momento e, posteriormente, já vão estar capacitadas também para regularizar outros núcleos que temos, núcleos urbanos, que temos aqui no nosso município também irregulares. Então, para iniciar esse trabalho, é muito importante uma capacitação. E esse grupo, essa comissão, nós temos a comissão fundiária do Judiciário e temos também, aqui a protagonista dessa nossa regularização através da REURB, que é a Comissão de Regularização Fundiária Municipal. Então, nesta comissão, no momento estão participando a Ivone, pode ficar em pé, Ivone, fazendo um favor. Ninguém conhece a Ivone, né? A Sheila. Também temos o Willis. E também temos o engenheiro, Edgar, né? Temos o Edgar. E também temos ainda uma pessoa que não foi ainda apresentado o nome, que é uma assistente social, que é fundamental nesse trabalho, uma assistente social, porque na regularização de imóveis urbanos é muito importante, o principal trabalho não é só o trabalho técnico do engenheiro civil ou florestal. O principal trabalho é justamente o cadastro socioeconômico, porque é por meio desse cadastro que se vai classificar quem é REURB-S, quem é REURB-E, quem vai pagar custa e quem não vai pagar custas, né? Então, é um trabalho que ele é muito detalhista, é um trabalho que a gente não consegue fazer em 30 ou 60 dias, é impossível. É um trabalho que mais ou menos a comissão vai levar. Se a gente conseguir fazer da forma como a gente está planejando, inicialmente um cronograma, esqueci, o doutor Dionir também, né, está na comissão. Doutor Dionir ninguém conhece, né? Então, o doutor Dionir também está na comissão. Doutor Adriano, isso, às vezes chama de Adriano, às vezes Dionir. Então, essa é a comissão municipal que vai estar à frente desse trabalho. E é um trabalho, é uma grande missão e estamos aí para contribuir e fazer aquilo que é correto. Esta comissão não vai conseguir trabalhar se ela não caminhar junto com o tabelião e se não caminhar junto com o registrador. Então, nós precisamos sentar em momentos posteriores, juntamente com o registrador, para estar planejando um cronograma de como vai ser executado esse trabalho da comissão, para que o trabalho que a doutora Ana Dutra está fazendo, juntamente com o presidente da associação do bairro, o Zezinho, para que ele chegue lá no cartório e ele seja de fato registrado. Então, não pode ser um trabalho de qualquer maneira e chegar no momento do registro, o doutor devolver ou emitir várias notas, né, de exigência. Então, essa é uma grande preocupação dessa comissão. Se capacitar, ela está no momento se capacitando, para que a partir do momento que comece a analisar os processos que vão chegando à comissão, elas estejam aptas a poder realmente analisar. Sobre o Primavera 3, como é que o trabalho vai ser executado da parte
da empresa. Como é que funciona? A gente monta o processo e entrega para a prefeitura tramitar o processo. Vai ser um processo bem parecido com o que foi feito ali na Gleba Mutum. A engenharia vai a campo, demarca, colhe o perímetro principal, depois os lotes, lote a lote, faz memorial, faz todas as peças de engenharia. No caso da REURB, tem que indicar as ruas, tem que indicar se tem benfeitoria. É como se fosse um projeto de loteamento do zero, tá? É uma regularização, mas é como se fosse um projeto de loteamento. Então, vai ser feito toda essa parte de engenharia. Essa parte de engenharia, graças à tecnologia hoje, ela é muito rápida. Ali na Mutum, para vocês terem uma ideia, que é uma área rural, uma área imensa de mais de 5.000 hectares, a gente conseguiu fazer em cerca de 40 dias esse trabalho foi feito. Isso porque a gente já teve problema em alguns pontos que teve que refazer. Então, a engenharia é uma parte muito rápida. A doutora Ana foi muito certa de falar que o que é mais difícil é a parte documental. O que nós estamos tomando precaução como empresa? Nós já recolhemos documentação de boa parte ali do bairro, né, vereador? Presidente, a gente já recolheu documentação porque as pessoas precisam comprovar o tempo de ocupação delas, precisam comprovar a renda delas. Então, a gente tem que fazer toda uma entrevista com a pessoa tem que informar de forma verdadeira a que título ela está ali, desde quando ela ocupa, tem que comprovar as informações que ela dá, tem que fazer a comprovação de renda. Então, a partir do momento que a gente tiver, imaginem o loteamento pronto à venda. A partir do momento que a gente tiver esse loteamento pronto, desenhado, as pessoas começam a ser cadastradas. Aí cada um vem e diz, esse aqui é o do lote tal, esse é o do lote tal. Então, primeiro desenha-se a engenharia e depois a gente vai indicando quem é o dono. No final do processo, tudo aprovado, emite-se a CRF, né? A certidão de regularização fundiária, emitiu a CRF, a pessoa vai no cartório, da mesma forma que se registra uma escritura. Quando você compra uma área, você só é dono a partir do momento que você vai lá e registra. Esse procedimento, a gente não tem a figura da escritura. É como se a escritura fosse esse certificado de regularização fundiária. A gente pega essa certidão e vai direto no cartório de primeiro ofício e aí registra naquele loteamento que está lá desenhado e a pessoa passa a ser a proprietária do imóvel. Isso que a doutora disse de REURB-E ou REURB-S, a classificação da pessoa, é importante porque aquela pessoa que não tem a renda, a lei municipal estava com 5, vai ficar em 2? A lei municipal daqui é tá em 2. Está 2. Então, quem ganha menos de 2 salários mínimos, por exemplo, não paga as custas de cartório. Então, é um instrumento maravilhoso para conseguir regularizar para as pessoas, porque as pessoas realmente às vezes não têm condições de fazer. Da nossa parte também, de associação e empresa, foi cobrado um valor muito justo e nos contratos que já foram firmados, tem uma possibilidade de parcelamento em 10 vezes. E se for necessário, a gente parcela em 20. Então, porque o que a gente quer é regularizar. Mais do que um trabalho, é um trabalho social também. Então, conforme o bairro precisar, a gente vai fazer. O que a gente quer fazer é entregar para 100%, da mesma forma que foi feito na Mutum. E é isso que a gente trabalha e que dá, como se diz, alegria para a gente, é quando você consegue realizar, de fato, uma determinada missão. E esta é uma grande missão, né? Também, outra coisa importante, eu creio que o doutor Laurence também vai falar, o doutor Paulo, o doutor Cláudio também vai estar comentando, além da REURB, nós temos outros instrumentos de regularização fundiária, que um deles é a usucapião. Então, nós temos a usucapião extrajudicial e temos também a usucapião judicial, né? Então, a usucapião judicial é aquela que é por meio do judiciário, é onde geralmente tem conflito, né? E a extrajudicial é aquela usucapião consensual, em que é feito tudo pelos cartórios. Doutor Cláudio faz a ata notarial
e o doutor Paulo faz o processo de registro de toda a usucapião. Então, nós temos aqui, em nosso município, uma grande bênção, né? Que são esses dois profissionais que estão aqui conosco, porque eu vejo em outros municípios, tenho também processos de usucapião em outros municípios, e a dificuldade é muito grande. E aqui em Apiacás temos o doutor Cláudio, que não mede esforços, é lá para a Romã, entra para aqueles matos, atravessa rio, né? Atravessa Pinguela e vai em frente, não tem receio de nada, faz a ata notarial de maneira esplêndida, muito bem feita, colocando tudo o que tem que ser feito. Como se diz, não tem preguiça, né, doutor? É algo, assim, maravilhoso de acompanhar quando é feito as atas notariais. Então, temos desenvolvido um serviço já bastante bonito ali dentro da Gleba Arumã. Vários usucapiões já foram realizados ali dentro daquela gleba. E doutor Cláudio tem participado de todas as visitas, fazendo as atas notariais, e o doutor Paulo tem recebido todos os processos e, até então, graças a Deus, sempre tem havido deferimento, nunca houve um indeferimento de nenhum processo. E nem tivemos também impugnação nesses processos de usucapião. Então, existem essas ferramentas que dão oportunidade para os cidadãos poder deixar de ser simplesmente possuidor e passar a ser proprietários, o que é muito diferente. Ser possuidor é algo que você não tem o domínio pleno da propriedade. Está faltando requisito para você. Você pode até... Tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu já tenho direito, eu já tenho mais de 20 anos que eu moro lá na propriedade, é o suficiente, ninguém vai me tirar. Não é bem assim. Ter a posse não é ter a propriedade. Você só vai ter segurança jurídica a partir do momento que você tiver o documento lá constando fulano de tal como proprietário da propriedade tal. Então, é fundamental que as pessoas entendam a importância de você ter um imóvel como de propriedade plena. Como a própria Constituição brasileira, ela traz, né, como um dos requisitos fundamentais a propriedade. Então, a propriedade, ela é fundamental para que cada cidadão possa se desenvolver e também poder desfrutar daquilo que é digno dela. Eu digo que você hoje ter a propriedade em seu nome, você ser proprietário, já é uma questão, uma questão social, é uma questão de dignidade da pessoa humana. Então, tantas coisas são importantes, mas a propriedade também é um requisito fundamental, também protegido pela nossa Constituição, e nós, enquanto operadores do direito, temos a obrigação de informar a nossa população e ajudar elas a entender esse processo e estar buscando esse caminho para poder regularizar a sua propriedade. E teria muitas coisas para falar, mas vamos com calma, né? Temos mais pessoas aqui que tem muita coisa ainda para estar trazendo para ser debatido. Temos o doutor Cláudio, como eu já coloquei, ele exerce um papel muito importante na questão da regularização de imóveis. Então, eu passo agora a palavra para o doutor Cláudio. Muito bem, boa noite a todos. Cumprimento aqui a todos os colegas de mesa, pessoa do Dr. Lawrence. Como a doutora Ana falou, a gente desempenha uma função dentro de uma das modalidades de regularização fundiária, que é a usucapião. Então, eu vou me ater a essa parcela, tá? Na verdade, a regularização é um gênero muito grande, existem diversas formas de regularização,
mas eu vou falar especificamente da usucapião. Tá? Antes disso, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio. Eu estou à frente ali do cartório do segundo ofício desde de abril de 2021, portanto, já 3 anos morando em Apiacás, né? Antes de assumir aqui, pelo concurso, esse cartório, eu fui advogado por mais de 20 anos, nas comarcas de Cuiabá e Várzea Grande especificamente, e também com alguma atuação no interior do estado, mas basicamente ali. E também com muita atuação na área civil, tá? Algumas ações também, ações de usucapião, inclusive. E o que a gente pode contribuir com essa fala aqui hoje, especificamente? Bom, quando eu vim para Apiacás, quando eu fiz a escolha do município de Apiacás, obviamente eu não conhecia a realidade do município, né? Não sabia que eu iria me deparar com tanta área irregular. Mas isso eu acho que foi até um ponto positivo, porque eu encontrei aqui na comarca algumas pessoas com muita atitude. E para fazer regularização fundiária, seja em qualquer espécie, tem que ter atitude, tem que ter vontade de fazer. Porque é um trabalho minucioso, é um trabalho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a parte documental, né? E principalmente porque a gente mexe com aquilo que as pessoas, uma das coisas que as pessoas mais valorizam hoje, que é a questão da propriedade, a questão dos bens. Então, por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande. Especificamente, o que faz o cartório do segundo ofício? Eu creio que todos, ou a grande maioria de vocês, conhece ali o cartório, mas talvez não compreendam, e por isso eu vou tentar passar. Por isso que eu pedi para falar primeiro, no programa estava o Dr. Paulo, para falar primeiro eu pedi para inverter, até para a gente ter um sequencial lógico, para que vocês compreendam como é que funciona o processo de regularização através da usucapião. Até pouco tempo atrás, o usucapião era uma ação judicial. Só se fazia usucapião através de uma ação judicial, né? Então, nós tivemos, de alguns anos para cá, uma vontade do Poder Judiciário de retirar um pouco de atribuição do Poder Judiciário e transferir essas atribuições para outros atores, né? Tanto que hoje é possível, vocês sabem, fazer divórcio, né? É possível fazer inventário, tudo em sede extrajudicial, né? Lembrando que os cartórios também estão vinculados ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele tem também, além da questão contenciosa do judicial, tem também a parte extrajudicial, que são os cartórios. Então, normalmente, nas comarcas do interior, a gente tem 2 cartórios, cartório do primeiro ofício e cartório do segundo ofício. E à medida que a cidade vai se desenvolvendo, à medida do volume de população, outros cartórios vão sendo criados. Então, o nível básico que a gente tem do extrajudicial aqui é muito parecido do que a gente tem em outras cidades, primeiro ofício e segundo ofício, tá? Mas como eu estava dizendo para vocês, o cartório do segundo ofício, ele tem um papel de primeiro contato com o cliente que busca o cartório para fazer uma regularização através da usucapião. Esse primeiro contato é um contato de orientação, a gente recebe normalmente, né, quando é feito, eu faço não só das advogadas daqui, às vezes tem advogados de outros municípios também que fazem, a gente faz um atendimento hoje através de um sistema eletrônico também, se é possível de ser feito, mas normalmente o primeiro contato que a gente tem é com os documentos, né? E na grande maioria das vezes a gente recebe ali, dentre os documentos, um recibo da Indeco, lá do ano de 1986, né? Um recibo que a Indeco outorgou, por exemplo, para o senhor José. Ah, mas hoje quem procurou o cartório foi o senhor João, hipoteticamente falando. Então vejam que existe um lapso temporal muito grande de 1986, de 1987 para hoje. Então existe toda uma história possessória que precisa ser examinada, que precisa ser cuidadosamente analisada, para saber se aquela pessoa que hoje está pleiteando a regularização, para saber se ela tem direito, né? Então esse contato inicial é feito lá no cartório do segundo ofício, tá? Então esse papel
ele é meu enquanto tabelião. Tá? Então, eu faço primeiramente uma análise da documentação, quando a gente recebe essa documentação, e depois, num segundo momento, necessariamente a gente faz uma visita no imóvel. Tá? E essa visita em todos os imóveis, seja imóvel urbano, seja imóvel rural. Né? A doutora Ana está aqui, nós já fomos em cada biboca, né, doutora? Nessas andanças nossas aí pelo interior do município. Na verdade, eu posso dizer que eu conheço todas as regiões do município de Apiacás. A gente teve um volume significativo de pedidos de usucapião ao longo dos 2, 3 anos aí, dos últimos 2, 3 anos. Graças a Deus, muitos deles, grande maioria, todos positivos, né? Positivos no sentido de chegar ao final com o resultado, com o registro, que é o que interessa. E com isso eu acabei conhecendo todas as regiões, Arumã, Apuí, Santa Rosa, né? Conheço bastante e como a gente lida muito com mapas, hoje eu tenho mais ou menos assim, um mapa da cidade na cabeça. Então, se a pessoa fala onde que é a propriedade dele, mais ou menos eu não vou saber exatamente onde é, mas aproximadamente eu sei onde é. Então, a realidade hoje de Apiacás, a gente estima que pelo menos mais de 50% dos imóveis a gente tem um problema relacionado à documentação. Eu falo estimado porque a gente não tem um dado estatístico que tenha certeza sobre aquilo, mas eu utilizo muito um mapa do site dos registradores e por aquele mapa a gente vê identificado no mapa onde tem matrícula, onde não tem matrícula. E normalmente onde tem matrícula está regularizado, normalmente, isso não é uma verdade absoluta. Né? Pode ser que a pessoa tem matrícula, mas nunca transferiu, enfim, às vezes também precisa de regularização. Mas enfim, eu faço esse primeiro contato e depois a gente faz essa visita ao imóvel, seja aqui dentro da cidade, seja fora da cidade. Mas para que essa visita? Por que eu preciso ir lá no imóvel? Porque, como eu disse para vocês, a gente tem que contar uma história desse imóvel, talvez desde 1986, né? Desde 1990. Então, eu preciso conhecer a realidade in loco. Né? Pois não. Na prática, você procura o seu advogado com a documentação que você tem ou dizendo que você não tem documento nenhum, que às vezes acontece. E aí o advogado monta uma petição, né, um documento explicando para o Dr. Cláudio, dizendo qual área é e contando a sua história. Comprou do João na década de 80, passou pelo José, hoje quem está ali é o seu Manuel. Aí a gente organiza toda essa documentação que você traz, IPTU, conta de água, conta de energia, contrato, nota fiscal que comprou numa loja de imóveis e tem um endereço, comprovante de matrícula do filho de 20 anos atrás. Então, a gente organiza toda essa documentação no âmbito rural também, né? Se a pessoa paga imposto melhor, monta a história e os documentos organizados e vai para o Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio daí analisa o documento e vai fazer a ata. Exatamente. Então, o motivo da minha visita no imóvel, né, eu já tive até uma situação de um cliente perguntar, mas o senhor precisa ir lá realmente? A gente precisa ir, tá? Porque, como a doutora Ana Dutra colocou, ela que começa contando a história para mim, olha, fulano adquiriu tal e tem uma criação de gado lá no local, ou tem uma lavoura. Eu tenho que ir no imóvel e tenho que constatar e registrar esse fato, né? Porque o meu trabalho é fazer um registro do fato da posse. Não é o cartório do segundo ofício que vai atribuir a propriedade. Eu faço apenas e tão somente constatação de posse. O sujeito tem posse ou o sujeito não tem posse. Tá? Então, eu trabalho basicamente com fatos. E, graças a Deus, eu nunca me deparei com uma situação aqui que fosse inverídica. Em todas as situações que eu já atuei aqui até hoje, aquilo que é relatado através da petição dos advogados, normalmente é muito bem constatado in loco, né? Então, a gente
Com o tempo, a gente vai ganhando experiência, a gente vai vendo como é que faz, mas, enfim, é um trabalho muito dignificante. Eu já ouvi, não foi uma vez nem duas, foram várias vezes, de produtores rurais dizendo o seguinte: olha, a minha área com documento é de 20%, talvez até mais, ela ganha um acréscimo, né, no valor de até 20% ou mais. E realmente, a gente que está na lida aí no cartório, no dia a dia, a gente sabe, um imóvel com documento é um preço, um imóvel sem documento, ele realmente tem uma defasagem no seu valor. Por isso a importância desse tipo de atividade, né? A ideia aqui hoje não é, de maneira alguma, fazer palestra, né? A ideia é passar um pouco da experiência que a gente tem ali à frente do cartório para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, depois eu não sei se vai ser possível franquear as perguntas, a gente está à disposição. Mas basicamente é isso, tá? Depois de feita essa ata notarial, esse relatório que nós fazemos, né, após a visita, eu entrego esse documento para os advogados. E ali, dali para frente, aquele procedimento extrajudicial, ele toma um novo rumo, que ele vai para o outro cartório para fazer um outro tipo de atividade, tá? Muita gente me pergunta qual o tempo que demora um procedimento extrajudicial de usucapião. Acho que essa é a pergunta que mais me fazem. Isso depende muito do tipo, tá? Do tipo do imóvel, do tipo de documento. Às vezes o advogado já se antecipa e solicita lá para o Intermate. Antes mesmo de ingressar com o pedido, ele já faz uma solicitação para o Intermate já traz ali uma certidão a respeito daquele determinado imóvel, tá? Às vezes não tem muito documento, a gente tem que fazer audiências, né? Eu chamo de audiências para ficar mais fácil a compreensão, mas ali dentro do cartório a gente faz audiências, às vezes para ouvir uma pessoa, para ouvir uma testemunha. Tudo isso é amparado numa lei, tá? Na lei de registros públicos, né? Que autoriza a gente a fazer isso aí, inclusive com fé pública, tá? Então, assim, não é possível dizer e cravar um tempo, falar assim, não, em 6 meses está pronto. Depende de cada situação, tá? Mas nós já tivemos aqui, juntamente, a doutora Ana Oissa foi a advogada do processo, teve uma situação de um imóvel urbano aqui dentro que nós fizemos em menos de 90 dias, do pedido ao registro. Só fazer uma parte aqui, eu comprei um imóvel rural aqui, o meu saiu em 4 meses. 4 meses. 4 meses. Então, testemunha não vai mentir, que é o juiz, né? Mas, enfim, não tem como a gente mensurar, mas assim, gente, vocês não têm nem noção do quanto isso é mais rápido do que no Poder Judiciário. Não é que o Poder Judiciário não funciona, não é que lá as coisas não andam, é que lá tem um tempo próprio, um rito próprio muito mais complicado, muito mais cheio de detalhes, né? Eu vi situações de pessoas que estavam há mais de 10 anos com um processo de usucapião tramitando em juízo e que ainda não havia chegado na fase de especificação de provas para chegar, para saber que tipo de prova que vai fazer naquele processo. Então, às vezes a pessoa não dispõe de todo esse tempo para esperar, né, para ter uma solução do seu pedido. Por isso que os cartórios hoje, tá? E aqui eu digo que a Piacas tem sido um destaque, a gente participa de vez em quando de alguns eventos, e a gente ouve de outros colegas, né? Na minha comarca não se faz, na minha comarca é difícil. Na minha comarca a gente tem comarca aqui pertinho de nós que não tem sequer um pedido de usucapião feito. Não tem sequer um. E nós já conseguimos avançar bastante. Mas por quê? Porque, como eu disse para vocês lá atrás, quando eu cheguei na comarca, eu encontrei pessoas de atitude. Pessoas que querem fazer, põem a mão na massa e fazem, né? Eu digo em todos os setores, tá? Não só dos advogados, do magistrado, o registrador, todo mundo empenhado no sentido de fazer isso. Porque, no fundo, gente, isso é uma função social que a gente dá para a sociedade, a gente dá para os imóveis, né? É muito gratificante, como a doutora falou, a gente chegar no final e entregar o documento, a pessoa com aquele documento se sentir segura, né?
Às vezes é uma pessoa de idade avançada e não quer deixar nenhum tipo de documento pendente para os seus herdeiros, a pessoa quer resolver rápido. Então, no cartório do segundo ofício, falo isso em relação ao cartório do segundo ofício, do qual eu tenho ali a honra de administrar, nós estamos à disposição. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, se quiser falar comigo hoje, se quiser ir lá no cartório, tomar uma água, tomar um café comigo, tirar alguma dúvida, a minha função é essa. Tá? Eu sou uma espécie de assessor para todo tipo de assunto, negócio jurídico que esteja, de certo modo, ligado ao cartório. Sem custo essa assessoria, é bom que se diga. É meu dever fazer isso, tá certo? Então, estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida ao final. Eu acho que as perguntas vão ser ao final, não é isso? Ao final. Então, me dou por satisfeito pela minha fala. Passa a palavra ao doutor Paulo. Nós não podemos esquecer do engenheiro, né? Nós precisamos do engenheiro também. Nós temos engenheiros presentes aqui. Antes de começar o procedimento da uso capião, a gente tem que também delimitar a área. Aí o engenheiro vai e faz esse trabalho. O Willis está aqui, trabalha com a gente. Temos outros engenheiros do município que também fazem o trabalho. Então, é um trabalho conjunto, advogado e engenheiro também. Doutor Paulo, o senhor está com a palavra. Boa noite, senhores. Meritíssimo juiz, permita cumprimentar a todos os colegas da mesa em nome de Vossa Excelência e as demais autoridades. O farei em nome do prefeito Júlio. Falar de REURB nesse momento da história do Brasil é algo assim que todo mundo fala. E nós temos nessa comarca avançado em termos de REURB, reurbanização, regularização fundiária. Sem desanimar, mas eu quero dizer para vocês que REURB não é uma coisa tão simples como se fala. Oh, REURB, REURB. O que é a REURB de acordo com a definição da lei? É um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais, que destina à incorporação de alguns núcleos urbanos informais no território do município e titulação desses ocupantes. Então, nós podemos ter uma REURB de um núcleo rural com características urbanas, um núcleo urbano, e tudo isso demanda uma série de estudos que essa comissão nomeada fará. Imaginemos que vamos fazer uma REURB urbana. E vai se analisar se tem questões ambientais, se já tem um dano ambiental, qual vai ser a melhoria ambiental que essa reurbanização vai trazer, não é? Se trazer aquela condição mínima daquele núcleo, as condições urbanísticas da cidade. Ou seja, essa regularização fundiária, que pode ser urbana ou rural, eu estou mais focando no aspecto da urbana, não é? É um conjunto de medidas. Por isso tem uma comissão composta de engenheiros, advogados, assistentes sociais e uma comissão municipal que vai dar suporte ao prefeito para aprovar esse projeto e, ao final, emitir um documento que vai entrar no registro de imóveis para titularizar aquele pessoa que ocupava o imóvel. Esse REURB, ele tem objetivos que nós não vamos ficar aqui discutindo, né, para não tomar o tempo de vocês. Identificar esses núcleos urbanos informais, qualificar se esse REURB vai ser REURB social ou REURB específico ou REURB mista.
Porque o REURB S, todas as despesas correm por conta do município, chamado REURB social. O REURB específico é aquele REURB onde as famílias não são de baixa renda e podem pagar por esses serviços, não é? São a chamada população de baixa renda. Então, senhores, não é uma coisa tão, como é que eu falo assim, tão fácil como imagina, vamos fazer um REURB. É preciso que tenha coragem, ter trabalho, ter boa vontade. Então, a gente, falando de REURB, o que seria, vamos dizer assim, qual a finalidade desse REURB? Não está dúvida que um grande número de pessoas, de imóveis no Brasil, especialmente nas regiões ainda em desenvolvimento, grande parcela desses imóveis, aqueles possuidores são meros detentores, ou seja, não tem titulação, não tem título, não tem documento. Essa fala, mas eu estou há 20 anos, está há 20 anos, você tem sua posse garantida, mas você não é proprietário, você tem o poder de usar, mas você não tem o poder de dispor, ou seja, de vender o seu imóvel, escriturar, não é? Você pode fazer uma cessão de posse, nada mais do que isso. Só fazer uma parte aqui, Paulo. Você pode fazer uma cessão de posse. Você consegue comercializar? Mais ou menos. Porque tem muita gente que não compra se não tiver o título. Eu tenho um colega meu magistrado que tem uns 2 a 3 milhões na conta. E já me ligou atrás de um imóvel rural. E eu não achei nenhum para ele. Porque ele exige que seja escriturado. E, por incrível que pareça, a gente não acha imóvel escriturado, que sem passivo ambiental, e já tem um tempo que ele está procurando. E já foi juiz aqui em APH e falou, Laurence, o ruim é que você sabe que eu sou assim. Eu mesmo, eu comprei um imóvel que era só posse, mas eu regularizei. Mas tem gente que não compra. Nem o Paulo falou assim, pode até vender a cessão de posse, mas é mais fácil você vender um escriturado do que uma cessão de posse. E quando o doutor Cláudio falou que esses imóveis valorizariam em torno de 20% a 30%, eu acredito que valorizam muito mais do que isso. Essa grande massa de imóveis rurais e urbanos, vamos falar um linguajar bastante comum, sem documento, ele forma uma espécie que a doutrina chama de capital morto. E esse capital morto, ele é de trilhões de dólares. As pessoas, nós não temos, assim, no Brasil, a noção do tamanho desse capital. Por que é um capital morto? Porque ele não gera riquezas. Você não tem capacidade de financiar, de construir uma casa financiada, quando você legaliza esse imóvel, essa legalização através do município, que é o grande ator da REURB urbana, é o município, não é? Essa regularização traz várias externalidades positivas, não somente para o proprietário, que passa a ser proprietário legal, que pode fazer um financiamento, abrir uma mercearia no seu imóvel, a senhora abriu um salão de beleza, tudo isso essas pessoas vão ter renda e também uma grande externalidade positiva para o município em torno de tributos. Muitas pessoas vivem na extralegalidade com a ilusão de que ele estando na extralegalidade, ele vai pagar menos impostos. É um engano. Um dia desse eu estava em um determinado local, a pessoa tem o que eu chamo de sítio, mas é uma área aí de uns 400 hectares. Falei, por que você não resolve?
Ele falou, o senhor está doido, doutor? Se eu resolver, sabe meu CPF? Aí, se o IBAMA estiver lá, vai fazer a multa para mim. Enganam as pessoas que estão assim, elas têm grande chance de ser alcançado pelos tentáculos da corrupção, que no Brasil não é novidade para ninguém, né? Então, senhores, essa regularização, ela traz esse capital morto para o mercado e as pessoas, como já disseram aqui, passam a ter acesso a crédito, ter acesso a crescimento econômico. Você imagina o seguinte, a pessoa tem lá 40 alqueires, que eles falam aqui, né, de terra. Se ele tem escritura, ele dá em garantia, ele compra um gado financiado, tem um período de carência, com as crias daquele gado, ele vai pagar o financiamento. Então, a REURB não é uma coisa que traz benefício apenas para o possuidor. Ela traz grandes benefícios para o município. Para vocês terem uma ideia, às vezes eu pego um procedimento de uso capião, e da época de 80 para cá, e somente de contratos, tem 8, 10 contratos. Significa 8, 10 transmissões que o município não recolheu o ITBI. Então, por isso que os municípios têm que ver a regularização urbana como um investimento. Não apenas um investimento social, mas um investimento também em termos de receitas para o município. Olha, eu peguei um processo de tinha 9 ou 10 processos, ainda tinha um hiato que não conseguiram provar, que a pessoa não tinha perdido o contrato, eu tive que ouvir, não, realmente estava comigo, mas eu perdi o contrato. Ou seja, 10 transferências de cessão de posse, que se o imóvel fosse legal, o município teria recolhido tributos. Existe uma lei entre as comunidades, entre as pessoas lá no campo, aqui na cidade, que funciona entre eles. Eu respeito o lote do meu vizinho, eu sei que aqui é a divisa, tem uma cerquinha de arame, uma cerquinha apenas simbólica. Ali há uma lei, e o grande problema é fazer com que essas pessoas acreditem no poder público. Porque, via de regra, o poder público só aparece, né, para essas classes menos favorecidas quando acontece um crime. Essas pessoas, então, o administrador tem um grande papel nisso. Porque o aspecto legal, nós estamos avançados em termos de REURB, não só com legislação federal, mas também com provimento do Conselho Nacional de Justiça e com provimento da Corregedoria, ou seja, um arcabouço legal razoável nós temos. Mas é preciso que tenha uma participação política, né? Para trazer essas pessoas, esses setores extras-legais para a legalidade. E esse desafio, esses dois desafios, um legal e o político, o desafio legal, a Lei 3.465 trouxe um arcabouço razoavelmente bom e ela está sendo aperfeiçoada dia a dia, Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas o desafio político ele é bastante complexo. Vocês que trabalharam aí na REURB, principalmente na região do Mutum, devem ter deparado com isso, com uma desconfiança que as pessoas têm. Por que eu falo que esse desafio político ele é complexo? Que ele vai desde um planejamento, previsão orçamentária, até o estabelecimento de relação de confiabilidade entre os administradores e aquela comunidade, não é? Porque não é simples falar ao prefeito, eu quero fazer um REURB hoje, prefeito. Mas o ano passado, foi aprovado no orçamento do ano passado, verba para isso? Ah, não foi aprovado. Então, nós vamos ter que colocar na lei orçamentária desse ano para fazer no ano vindouro. Porque a administração pública,
o dinheiro, ele é um gestor do dinheiro público e ele não faz, ele faz o que a lei manda, ele não é como na iniciativa privada, que a gente tem a liberdade de fazer. Então tem que trazer esses extralegais para a legalidade. Então esse REURB, nós não vamos falar aqui dele de uma maneira profunda. Ele começa no município, o município é o grande ator, mas é preciso que o município tenha um projeto, não é? É uma política pública, e essa política pública tem seus objetivos traçados na lei da REURB. Ali, na própria lei, você vai achar aqueles requisitos mínimos, aquela fase do procedimento, ele tem fases, ele tem uma fase administrativa, que já está sendo feito aqui, a doutora Ana requer, a associação requer, o município analisa, instaura um procedimento, notifica as pessoas que fazem parte daquele núcleo, notifica os confrontantes. Finalmente, se tiver tudo ok, vamos dizer assim, o chefe do executivo municipal vai expedir uma certidão de regularização fundiária, que vai qualificar essa pessoa. Esse é o título que vai entrar no registro de imóveis. Agora, daí, desde instaurar esse procedimento até emitir essa certidão, e nós temos todo o interesse de fazer da maneira mais simples possível, porque eu vou falar para vocês uma coisa. Se não houver boa vontade, se for procurar todos os detalhes legais, não sai nada, não. Não sai mesmo. Estava vendo um um manual de regularização fundiária do CORE de Minas Gerais, que é um Conselho de Registro de Imóveis de Minas Gerais. Se for para fazer tudo aquilo, de acordo com aquele figurino, a gente começa com embarra aqui e fica 2 anos com ele. Agora, vai depender da característica, como esse loteamento aqui que estão falando aí que vai fazer, que é aqui perto, parece? Eu não sei como vai ser. Eu não sei se ele pertence à matrícula 1043, se ele já estava dentro do loteamento aprovado, e se já tinha lote quando o município recebeu doação, não é? Essa comissão vai descobrir tudo isso, né? Documentar tudo isso, e ao final, eu acredito piamente que nós teremos êxito. Como isso vai entrar no registro de imóveis? Basicamente, essa certidão. A fase do registro de imóveis é aquela fase final. Francamente, o grande trabalho de regularização fundiária urbana está com o município e tem o município como seu principal ator. Emitida essa certidão é que vai entrar esse título no registro de imóveis. A questão do registro de imóveis ela é simples, ela vai conferir aquela documentação, né, essa certidão, porque o documento que vem, estou dando como exemplo aqui o Júlio, que é o prefeito no momento, que está prefeito, né, é um documento que goza de fé pública, que goza de uma presunção de veracidade. Quando ele assina essa certidão de regularização fundiária, ele está colocando ali a chancela, vamos dizer assim, da verdade do poder público. Então, por isso que é um trabalho árduo, não é porque o prefeito ele não quer, é porque ele também não é tão simples como as pessoas pensam que é. Então, entra no registro de imóveis essa certidão. Se tiver alguma complementação, a gente vai solicitar essa complementação. Lembrando que nessa altura, o município já classificou essa REURB é S, social, o município tem que cobrir toda a despesa de engenharia, tudo. Se ele é específico, as partes podem pagar por esse serviço. Se ele é misto, que pode ter dentro de um mesmo bairro, ter pessoas que
carente, pessoas não tão carentes, podemos ter uma REURB mista, né? Isso já ficou tudo por essa comissão, como se diz assim, assistente social já visitou pessoa por pessoa, não é uma coisa tão simples como se coloca. Chega no registro de imóveis e esse título é que vai gerar a propriedade, que é a chamada certidão de registro, regularização fundiária. Então, o que eu me proponho? Eu estou muito feliz agora porque nós estamos, tem 3 anos que a gente está reunindo e nunca tivemos um momento tão auspicioso como esse. Porque temos 2 projetos, um rural e outro urbano. 2 projetos que eu chamaria de projetos piloto. Porque essa regularização fundiária, apesar de que todos falam dela, não é, eu tenho a humildade de falar para vocês que não esses projetos servirão de laboratório para todos nós aprender com eles. Quando eu falo todos nós, eu estou falando do município, do tabelião, do registrador e com a devida vênia até de Vossa Excelência, o magistrado da comarca. Então, são projetos que nós vamos pegar e fazer, chegar ao final. A pior omissão o pior, como é que eu diria para vocês, erro é aquele não fazer, é ficar de braços cruzados porque é difícil. Então, parabéns às comissões, parabéns ao litígio juiz que está conduzindo esse projeto, que é um projeto caro para o tribunal dá um valor muito grande nisso, e não é para menos, não é? O cartório de registro de imóveis tem um princípio de legalidade, mas também irei interpretar tudo isso dentro de uma razoabilidade, porque eu e o doutor Cláudio, nós já conhecemos um pouco a nossa realidade local, que é uma realidade de uma ocupação, eu até acho mais rural do que urbana e regular. A ocupação urbana nem é tão ruim assim, do ponto de vista de documentação. Mas uma coisa me preocupou na reunião passada, doutor Laurence, que a dona Silvia falou que estão abrindo loteamentos irregulares na cidade. Eu até levantei a mão para pedir que constasse da ata e comunicasse ao município. Silvia disse, olha, estão fazendo regulamento, loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos, isso é algo que depois cria um problema social muito grande. Então é preciso que os órgãos do município verifiquem isso, porque basta anunciar a venda de um lote. É crime. Sem estar registrado no registro de imóveis, e é um procedimento administrativo também, o município aprova o loteamento de acordo com a legislação municipal, depois ele é registrado. Basta anunciar, nem precisa vender o lote, para ser crime. A dona Silva falou, eu levantei a mão no dia, queria pedir para constar da ata. Está na lei de registro público. Que comunique esse fato ao município, e ao Ministério Público também. Ao Ministério Público, porque depois que cria o loteamento irregular, ele se transforma em um problema social para o município. O município tem dificuldade em fazer investimento naquele local, porque é algo irregular. As pessoas que ali estão precisam de melhoria, precisam de água, precisam de luz, precisam de energia, né, que o loteador deveria ter colocado, que o município ia exigir garantias para essas obras, e depois o problema é do município, vira um problema social terrível e acaba o município tendo que resolver o problema, porque gerir a coisa pública é gerir problemas dos outros, né? É isso que eu queria falar para vocês, não vim aqui dar palestra, vim aqui conversar com vocês. O aspecto técnico da REURB, nós iremos discutir com a comissão
iremos aprender juntos com esses dois projetos pilotos, com o Meritício Isda, que está empenhado em avançar nesses projetos. Muito obrigado. Então, só para a gente fechar o encerramento aqui, eu ia passar um slide, mas praticamente a gente já esgotou quase todos os aspectos da regularização urbana e também da regularização fundiária no aspecto rural ou na seara rural, só trazendo mais algumas informações. Primeiro, da questão da regularização urbana, a questão dos loteamentos irregulares, o Ministério Público tem a função institucional de apuração tanto no aspecto civil por meio da ação civil pública e também no aspecto criminal, porque não precisa nem, como o Paulo disse, você vender o imóvel irregular. Basta você anunciar a venda. Tem vários tipos penais aí nessa lei de regularização. Um deles é a venda e outro é a anunciação. Outro é a instituição também de um loteamento irregular. Mas voltando aqui no aspecto prático e dos benefícios ali da regularização. Taxa de juros. Os operadores financeiros não estão aqui, a Sicredi e o Sicob, mas eu vou falar da minha situação pessoal. Eu comprei um imóvel rural aqui no município em dezembro. Em abril, praticamente final de abril, eu já tinha a escritura. Eu dei entrada final desse mês aí passado, dia 15, sai um financiamento para mim com taxa de juros 8,75. 8,75 ao ano. E aí, por que mas consigo fazer com imóvel que não esteja a matrícula com a propriedade? Consegue. Às vezes até nessa mesma taxa de juros. Mas você precisa de um avalista. E eu vou contar uma diferença para vocês entre o aval e a fiança. Quem é fiador paga a dívida do outro. Só que tem um benefício, chama benefício de ordem. Eu sou fiador do Cláudio. O que é o benefício de ordem? O Cláudio não pagou, o credor vem para cima de mim. Só que eu posso falar assim, primeiro você vai buscar os bens do Cláudio. Depois você vem atrás dos meus. No crédito rural, quando você não tem seu próprio imóvel para dar em garantia, eles fazem o aval. Você precisa de um avalista. O avalista é pior do que a fiança. Porque se eu for o avalista do Cláudio e o Cláudio não pagar, o banco vem atrás de mim. Só que eu não tenho benefício de ordem. Ele não quer saber se o Cláudio tem imóvel. Ele vem direto nos meus bens. Então, você consegue o financiamento sem ter uma propriedade, sem ter a propriedade regularizada? Consigo, só que você vai precisar de 2 avalistas. Né? E aí, se você precisar de 2 avalistas, com certeza esses avalistas vão querer que você seja avalista dele também. E você fica numa situação muito perigosa. Que se a pessoa não pagar, e você precisou do favor dele, você não pode nem ter o benefício de ordem. Você está assinando um cheque em branco. Se você tem sua propriedade, como eu vou fazer, como eu fiz no meu caso, eu botei ela, vou hipotecar ela. Então, se eu não pagar, beleza, eu não paguei. Mas aí, eu não precisei de ninguém para conseguir esse financiamento. Então, além da taxa de juros baixíssima, a doutora Ana falou da questão da Caixa Econômica, 7,5% ao ano no imóvel urbano. Então, 7,5% ao ano é quase nada para um benefício. Fora a questão de segurança jurídica. E eu falo porque eu tenho várias ações de reintegração de posse
que é uma briga tremenda. E eu já tenho uma fama no tribunal de ser um juiz bem rápido. E às vezes eu sentencio processos que já estavam parados, mas o processo não acaba com a minha sentença porque tem o recurso. Então a questão da posse te dá uma segurança, entre aspas, que a propriedade às vezes afasta esses litígios, porque além da posse você tem a propriedade. Então esses são os aspectos positivos de uma regularização fundiária. Fora que, como o Cláudio falou, o município de Apiacás está bem assessorado. Eu tenho um lema no Poder Judiciário, e é um princípio, chama princípio da instrumentabilidade das formas. Então, às vezes eu passo por cima de algumas coisas que são, se a gente for seguir ao pé da lei, eu não chego a uma sentença, não chego a uma decisão. Então, eu olho o fim do processo, a finalidade do processo e adapto a instrumentalidade processual para chegar ao objetivo do processo. Tem alguns juízes que não são assim, são muito formalistas. Do mesmo jeito, tem alguns cartorários que são muito formalistas. E por isso a coisa não anda. Graças a Deus, a Apiacás está com 2 cartorários que seguem o princípio da instrumentabilidade das formas, o princípio da razoabilidade. E por isso que os processos, eu tenho certeza, quem for ao Poder Judiciário ou quem for aos cartórios para buscar uma regularização, tanto judicial ou extrajudicial, vai se deparar com pessoas que querem e que têm know-how para que você consiga seu título de uma forma mais célere possível. Então, esses são os benefícios. Acho que esse aqui foi um compilado de informações e esclarecimentos à população de Apiacás. Acho que a gente, para terminar com chave de ouro, a gente tem, junto com o pessoal da Terra Consultoria, 2 títulos para entregar, né, Tiago? Então, a gente vai fazer aqui, acho que o Tiago até veio conversar comigo, chegou lá no fórum, eu estava tão enrolado hoje, mas assim, eu acho que o que ele perguntou se eu queria entregar acho que o Júlio pode entregar os 2, tá? Pode entregar, Tiago, e você já pode chamar aí na frente, pode levantar e já... Isso aqui Perfeito. É o ápice da regularização, que é a entrega do título. Sobe aqui. Subam os 2, por favor. Quem são as pessoas que vão receber? Tá desligado. Dona Eva Muniz de Almeida Souza e José Assunção Souza Júnior. Não veio? Tudo bem. E também Dona Maria Saraiva Bruno e seu esposo Francisco Bruno.
Não, não, não. Obrigado. Até lá. Dona Maria. Então a gente pode encerrar por hoje, né? Não sei quem faz o encerramento aqui na Câmara. Quem que é? É. Cadê o Miro? Quê? Ah, tem que fazer assim?